Bom dia, alunos do WISE. Vamos continuar com os nossos conteúdos, ok? A aula de hoje vai ser sobre qual assunto? Vamos começar falando sobre as retas paralelas e retas concorrentes. Primeiramente, vamos ver o que é o que. Vamos lá. O que são retas paralelas? Retas paralelas são aquelas que elas não se cruzam. Como assim? Se eu tenho essa reta aqui, deixa eu apagar para ter uma retinha mais bonitinha. Tenho essa reta e essa reta. Ó, uma coisa importante, a reta era representada como? Através de uma letra minúscula. Ó, eu vou ter a reta R e a reta S, para diferenciar que essa reta é essa e essa reta é essa. Cada letra representa uma reta, ok? Lembra, letras minúsculas. Então, as retas paralelas são retas que elas estão próximas e não se cruzam. E lembrando, nas retas paralelas, a distância de uma reta para outra é a mesma, não importa em qual ponto. Lembra, uma reta ela não é infinita, então essa reta R está no infinito. A S também está no infinito. Por elas serem paralelas, a distância entre elas vai ser a mesma em qualquer ponto, ok? Se eu pegar um ponto aqui e outro aqui, a distância deles vai ser o quê? A mesma do que se eu pegasse um ponto aqui e outro ponto aqui. Tudo bem? Lembra, paralelas são aquelas que não se cruzam. E como eu represento essas retas paralelas? Como é que eu digo que essa reta é paralela? Ela tem uma representação. Basta colocar assim, ó, R, tracinho, tracinho torto, com S. Esse é o modo de eu representar que essas minhas retas são o quê? Paralelas. É o modo de dizer que elas são paralelas. Se as paralelas elas não se cruzam, qual a diferença delas para a concorrente? As retas concorrentes é o contrário da paralela, né? As paralelas não se cruzam. As concorrentes é aquelas que se cruzam em algum ponto. Exemplo, eu tenho aqui a retinha A e a retinha P. Lembrando, sempre representada a reta com letras minúsculas. Então, as retas que são concorrentes, elas se cruzam em algum ponto, ok? Então, ela tem um ponto em comum. Então, esse ponto está na reta B e também está na reta A. Então, lembrando, as retas concorrentes, elas se cruzam em um ponto, ok? As paralelas não se cruzam em ponto nenhum, tudo bem? Essa é a diferença das retas paralelas para as retas concorrentes. As retas concorrentes não têm uma representação em si de como ela é, igual na paralela. A paralela tem essa representação. As concorrentes não. Eu tenho um caso aqui importante também, que é o quê? Uma coisa legal que acontece é exemplo assim, ó. Ó, vamos falar que eu tenho essa retinha A e a B. Elas são paralelas, percebem? Elas não se cruzam e possuem a mesma distância. Mas se eu passar aqui uma reta concorrente, botar uma reta Czinho de concorrente, o que acontece? Qual propriedade acontece? Eu vou ter o quê? Como elas mantêm a mesma distância aqui, o ângulo que vai ser formado aqui entre as retas, tá vendo esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo e esse ângulo vão ser o quê? Os mesmos, perdão. Se eu tiver duas retas paralelas cortadas por uma reta concorrente, que é aquela que cruza um ponto, eu vou ter o quê? Que seus ângulos correspondentes vão ser iguais. Como assim? O ângulo de cima para a direita da reta A vai ser o mesmo do ângulo de cima para a direita. Mesma coisa, se eu pegar o ângulo de baixo para a esquerda do B, que é esse ângulo aqui, ó, vai ser igual ao ângulo de baixo para a esquerda do meu A. Então, os ângulos aqui, olha, correspondente à posição do A e do B, vão ser o quê? Iguais, ok? Isso é uma propriedade muito importante, ok? Quando tiver duas paralelas cortadas com uma concorrente. Lembra, paralelas são as que não se cruzam, mas por que elas são paralelas? Porque a A e a B não se cruzam entre elas. Quem se cruza é a reta C, que ela é concorrente, tudo bem? Então vamos lá. Agora, uma característica de retas concorrentes é qual? Tá, eu só falei, retas concorrentes são aquelas que se cruzam, tudo bem? Mas eu posso ter dois casos, ó. Posso ter esse caso aqui, tudo bem? E também posso ter esse caso aqui. Ok, turma? Vamos lá. Se eu tenho as retas concorrentes, vou ter a Czinho, Bzinho. Vou botar aqui
Dzinho e Ezinho. Perceba o quê? Aqui eu tenho duas retas concorrentes, porque elas se cruzam em um ponto, ó. Se cruzam nesse ponto. Aqui também são retas concorrentes, que elas se cruzam em um ponto, ok? Então acontece o quê? Quando essas retas se cruzam, elas formam um ângulo entre elas, ok? Perceba o quê? A reta C e B, quando eu cruzo elas, ela forma ângulos de quantos graus? De 90 graus, ângulos retos, ok? 90 graus, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Lembrando, o ângulo, esse ângulo aqui formado, quando tiver esse desenhozinho do ângulo dessa maneira, um quadradinho com ponto, significa o quê? Que esse ângulo é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então perceba o quê? Quando as retas B e C se cruzaram, formaram o quê? Um ângulo de 90 graus, formou um ângulo reto, certinho, como se fosse um cantinho de parede, aqui ó. Não está retinho, não está bonitinho? Então, quando isso acontece, eu digo que essas retas são perpendiculares. Então, elas são o quê? Perpendiculares. Eu tenho uma representação para perpendicular. Como é que é a representação para perpendicular? Aqui a C e a B não são perpendiculares? Como é que eu represento? Eu represento assim, olha. C, B. Ok? Isso significa o quê? Que o C é perpendicular ao B. Esse símbolo aqui, olha, significa que essa reta com essa formam um ângulo de 90 graus. Então são retas perpendiculares. Mas perceba o quê? A reta D e a reta E formam ângulos diferentes de 90 graus. Quando o meu ângulo vai ser diferente de 90 graus, formado por duas retas concorrentes, que se cruzam, que tipo de nome são? Que retas são essas? Elas são retas o quê? Oblíquas. São retas oblíquas, ok? Então, ó, ela vai ser perpendicular, ó, uma reta concorrente, ó, duas retas concorrentes que se cruzam vão ser perpendiculares se quando se cruzarem formar um ângulo de 90 graus, mas quando elas se cruzarem e fazerem um ângulo diferente de 90 graus, ela vai ser o quê? Elas vão ser oblíquas, ok? Essa é uma definição muito importante, ok? De retas concorrentes, tudo bem? Então, vamos para mais um assunto, que também é muito importante de ser trabalhado, que é a questão dos polígonos. Polígonos tem uma definição fácil de polígonos. Vamos lá. Polígonos. Tudo bem? Em resumo, vou fazer um desenho de um polígono aqui. Nossa, ficou meio feio, mas é isso aí. Olha. Finge que tá bonitinho esse desenho, ok? Aqui é o desenho de um trapézio, mas não pensa nisso não. Vamos ver só um polígono. O que é um polígono? Um polígono em si, você diz, polígono, nome feio. O que é um polígono? O polígono nada mais é o quê? Tem que ser uma figura fechada, ok? Tem que ser um desenho de uma figura fechada, formada por retas que não se cruzam. Exemplo, se eu faço um quadrado, a minha figura não está fechada? Sim. Ela é formada por retas, por linhas? Sim. Essas linhas se cruzam? Não. Então, ele é um polígono. O exemplo de uma figura que não seria um polígono? Se eu pegasse exemplo isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. É formado por linhas? Sim. Ela é fechada? Não. Se não for fechada a minha figura, ela não é um polígono. Outro exemplo também que pode não ser polígono. Isso aqui, ó, exemplo. É uma figura fechada, não é? Sim. É formado por linhas? Sim. As linhas se cruzam? Ih, a linha se cruza. Não pode cruzar. Se as linhas se cruzam, isso aqui não é um polígono. Isso aqui não é um polígono. Outra coisa. Essa figura é fechada? Sim, é fechada. Mas ela é formada por linhas? Não. Então isso aqui é um polígono? Não. Então quais podem ser polígonos? Eu posso ter um triângulo, posso ter um quadrado, posso ter um retângulo, posso ter um pentágono, um hexágono e assim por diante. Lembrando, para ser polígono tem que ser o quê? Fechada, uma figura fechada formada por linhas que não se cruzam, ok? Não pode ter nenhuma parte arredondada, ok? Tudo bem? Essa é a definição de
polígonos. Mas uma coisa importante é identificar os elementos desses polígonos. Como assim? Olha, eu posso identificar os vértices. Os vértices não são os pontinhos? Quais pontinhos eu tenho aqui? Eu tenho o A, B, C e o D. Lembrando, quando eu represento o vértice, sempre é em letra maiúscula, ok? Tudo bem, o vértice. E agora os lados. Como eu represento os lados desse polígono? Lembra que a gente falou sobre semi-reta? Ok? Como é que funciona? Ó, os lados. Que lado é esse? Não é o lado A até o B? Como é que eu escrevo então? Eu tenho o lado AB e faço um tracinho em cima. Estou representando quem? Esse lado, ó. Esse lado A, B. Eu não tenho um lado BC, que é esse lado caidinho aqui, olha. Então eu tenho um lado BC, sempre colocando o tracinho ali em cima, ok? Que eu estou falando em relação aos lados. Estou definindo aquele lado ali. Tudo bem? Eu também tenho um lado C até o D. Então eu tenho qual lado? C, D. Eu também tenho um lado o quê? D, A. Então eu tenho um lado D, A. Lembrando, turma, quando eu estou falando em questão de lado, a ordem não faz diferença. Aqui eu não coloquei AB, poderia ser o lado BA. Aqui eu não coloquei DA, pode ser AD, entendeu? Você pode, tanto faz, aqui, ó, igual aqui, esse lado aqui, pode ser tanto DC quanto CD. Então, esses aqui são os lados, é assim que eu represento. Eu vejo aonde começa, aonde termina esse lado. E faço o quê? Coloco as letrinhas na extremidade, ó, AB. Começou aqui no A, foi até o B. E tem que colocar um tracinho em cima para ver o quê? Aquilo ali representa o lado, ok? Ah, professor, então você representar os vértices, que são os pontos, os lados, como representa os ângulos? Perceba que dentro desse meu polígono, aqui no A, ó, perceba que aqui forma um ângulo. O B também forma um ângulo, um C forma um ângulo e o D forma um ângulo. Ângulo não é a abertura que faz entre duas semirretas? Fazem? Então, eu tenho esse ângulo aqui, esse e esse. Como represento isso? Basta fazer o quê? Exemplo, como é que eu represento esse ângulo A? Basta botar como? Eu boto A e boto um chapeuzinho. Esse chapeuzinho significa o quê? Que é o ângulo A, que é esse ângulo aqui. Como representa esse ângulo B? Bota abaixar o quê? B e o chapeuzinho. Como é que eu boto o ângulo C? C, o chapeuzinho. E o ângulo D? D, chapeuzinho. Tudo bem? Show de bola. Essas são as representações dos elementos de um polígono. Os vértices, que são os pontos. Os lados, aqui do meu polígono. E eu tenho os ângulos internos, ok? Que são os ângulos internos. Tudo bem, turma? Essa aí é a questão do básico. Eu posso classificar um polígono pela quantidade de lados. Por exemplo, se eu tenho 3 lados, que polígono é esse? É um triângulo. Se eu tenho 4 lados, ele é o quê? Ele é um quadrilátero. Turma, por que eu não boto quadrado aqui? Porque eu posso ter 4 lados, ele pode ser tanto um quadrado quanto um retângulo. Então o que eu falo? É um quadrilátero. O que é quadrilátero? É uma figura que possui 4 lados. Se ele tivesse 5 lados, ele vai ser o quê? Pentágono. E assim por diante. Na página 138, tem o nome de todos os polígonos, pela quantidade de lados e qual nome ele vai ser. Tudo bem? Esses são os nomes. Eu também posso classificar um polígono em convexo ou não convexo. O nome é feio, mas o que é ele, a diferença de um para o outro é bem simples de se entender. Vocês vão ver. Nossa, tá muito feio. Ó, ambas são o quê? São polígonos, são figuras fechadas, formadas por linhas que não se cruzam. Tudo bem? Os dois aqui são polígonos. Quando o polígono é convexo, onde eu vou pegar, fazer uma linha cruzando esse meu polígono, onde em qualquer lugar do meu polígono, se eu fizer uma linha, ele vai fazer o quê? Eu vou ter 2
pontos tocando na minha figura, ok? Então, se eu faço aqui, ó, uma linha assim, ó, eu tenho um ponto aqui e outro aqui. Mesma coisa, se eu fizesse uma linha aqui, ó, quantos pontos eu teria? 1, 2. Ah, mas se eu fizesse uma linha aqui, eu teria quantos? 1, 2. Então, em qualquer lugar, se eu traçar uma reta que passa nesse meu polígono, eu vou ter 2 pontos na minha figura. 1, 2, que toca na minha figura. Esse é o polígono convexo. Quando o polígono vai ser não convexo? Quando eu tiver um lugar onde eu trace uma linha e eu tenha mais de 2 pontos. Como assim? Perceba que ele encosta na figura aqui, no lado da figura aqui, aqui e aqui. Ah, professor, mas se eu fizer aqui, olha, ele tem 2 pontos. Mas qual o problema? Ele vai ser não convexo se existir algum lugar que eu faça uma linha e ele toque em mais de 2 pontos da minha figura. Aqui ele tocou em quantos? 1, 2, 3, 4. Ok? Então isso aqui é um polígono não convexo. A única diferença é essa. Convexo, eu passo a linha, só toca em 2 pontos, em qualquer lugar da figura. Não convexo, tem algum lugar que eu passo a linha que toca em mais 2 lugares. Ok? Agora também temos quais tipos de polígonos? Temos os polígonos regulares. Quem são os polígonos regulares? É aqueles que ele possui o quê? Todos os lados iguais. Ó, todos os lados iguais. E todos os ângulos internos iguais. Como assim, turma? Eu tenho um triângulo regular, que também é chamado de triângulo equilátero, é aquele o quê? Todos os lados dele são iguais. Todos os ângulos deles internos são iguais. Outro exemplo, eu tenho também o quadrado. O quadrado acontece o quê? Todos os lados do meu quadrado são iguais, todos os ângulos internos dele são iguais. Ok? Também eu posso ter um pentágono regular. Como assim pentágono regular, professor? Eu posso ter um pentágono na figura que não parece, mas acontece o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados iguais e os ângulos internos deles são o quê? Iguais. Ok? Então, pentágono regular, ele vai ser um polígono regular. Lembra, polígono regular, todos os lados são iguais e todos os ângulos internos também são iguais. Ok? Esse é o básico, é o que a gente precisa saber para fazer os nossos exercícios e a parte que é importante do conteúdo a ser passado. Então, agora, nós vamos passar, eu vou passar aqui para vocês alguns exercícios para vocês fazerem. E aqui eu vou colocar as páginas, ok? Vai ser da página 132 até a 136 e da página 139 até a 142, ok? Faça os exercícios, até o próximo vídeo, ok?